Boa noite, pessoal. Errei aqui, Boa noite. errei a cena aqui de começar a aula. Então, vamos lá. Como sempre, eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação às coisas que nós vimos até agora. Se tem alguma questão específica, alguma pergunta específica. Não com relação a exercícios, mas aos assuntos mesmo. Alguma coisa? Nada? Bom, então, se vocês não estão dizendo nada, vocês estão me ouvindo? Pelo menos? Sim, senhor. Ah, então beleza. Já que vocês não disseram nada, então imagino que não tem nenhuma dúvida. Estão ótimos para a prova, que é sábado, né? Então, vamos começar aqui e vamos ao capítulo 10 do livro, beleza? Falar sobre função composta, função inversa e outras coisas mais. Então vamos lá. Ó. Com relação à função composta, a composição de funções, nós temos o seguinte. Ó. Imagine a situação em que você tem duas funções, né? Uma função f que sai do conjunto A em um conjunto B e uma função g que sai do conjunto B em um conjunto C. Tá certo? Chama-se função composta de g e f a uma função h que vai sair do conjunto A e chegar no conjunto C, que é dada desse modo aqui. Certo? Ela é definida ponto a ponto por essa expressão aqui. O que eu quero dizer com definida ponto a ponto é que aqui a gente está determinando quem é a função h em termos de quais são os valores que ela vai assumir em x, certo? Para cada x pertencente a A, usando as funções f e g, né? Dado que você sabe quem é a função f e quem é a função g, você vai saber quem é a sua função h desse modo aqui, certo? Definindo a composição para cada valor de x. Tranquilo? Então, a composição de duas funções, né, que está sendo chamada de h aqui, na verdade a gente vai ficar denotando desse modo aqui, tá certo? Por uma razão simples, né? Porque se essa é a composição de g com f, você tem que usar alguma coisa que lembre quem são as funções que você está compondo, né? Certo? E h em nada vai lembrar g e f, né? Então a gente usa g composta com f usando esse símbolo aqui, ó. Onde essa bolinha que aparece aqui no meio, ela não é uma letra O, certo? Ela não é a letra O. E desse modo, ó, façam o favor de não dizer que isso daqui é GOF, certo? Que nem provavelmente alguns de vocês têm o vício de chamar por causa de como chamavam no ensino médio, certo? Isso é feio, isso é horroroso, chamar isso de GOF e FOG, tá certo? É G composta com F, tranquilo? Então, G composta com F nada mais é do que G aplicado a F aplicado em X, certo? É G de F de X, tranquilo? Tem um diagrama aqui ilustrando o que está acontecendo. Você tem aí uma função F saindo do conjunto A e chegando no conjunto B, e tem uma função G saindo do conjunto B e chegando no conjunto C. E a sua composição é, portanto, uma função que vai sair do conjunto A e chegar no conjunto C, definida por essa expressão aqui. Tá certo? Bom, aqui nós vamos ter alguns exemplos, né? Comentar um exemplo aqui que é você ter aí os conjuntos A, B e C dados dessa forma aqui, tá certo?
e as nossas funções f e g, f de A em B e g de B em C, definidas por essas expressões aqui, ó. Tranquilo? Daí, o que vai ser a composição dessas duas funções aí? Vamos olhar primeiro num diagrama aqui, ó. Então, a minha função f, que está aqui, ó, ela vai pegar um elemento do conjunto A e vai levar em um elemento do conjunto B. E a expressão de f é f de x igual a x ao quadrado. Então, o número 0 vai ser levado em quê? No zero, né? Porque 0 ao quadrado dá 0, certo? Menos 1 vai ser levado no 1, porque menos 1 ao quadrado dá 1. E assim por diante. E aí, como é que vai ser a composição, né? Eu tenho aqui também agora a função g, tenho aqui a função f, aí a composição vai ser o quê? Você vai pegar o 0, aí vai calcular f de 0, que vai dar 0, e a esse resultado aqui você vai aplicar a função g. E g de 0 vai dar 1, porque a expressão da função g é 2x mais 1. Então, 2 vezes 0 mais 1 vai ser igual a 1, né? Vai estar aqui, ó. Por isso você tem essa seta aqui, ó. Ela está saindo... Cadê o comandinho aqui para a seta? Você tem uma seta aqui, ó. Sai do 0 e chega no 0. E do 0 vai para 1. Tá certo? Então, ó, 1 você pode ver como sendo simplesmente... Tem alguém com um microfone ligado aí. Pronto, você tem aqui, ó. Quem que vai ser a composição aplicada no 0? Vai ser g de f de 0. Então, você vai aplicar primeiro f, depois a g, para obter quem é a composição no 0, certo? Então, h de 0 vai dar 1, porque f de 0 vai dar 0 e g de 0 vai dar 1. E aí, quando você vai para o menos 1, você tem aí que f de menos 1 vai dar 1 e g de 1 vai dar 3, porque 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3. Tá certo? F de 1 vai ser igual a 1 também, e g de 1 novamente vai dar 3, certo? E f de 2 vai dar 4, e g do 4 vai ser 2 vezes 4 mais 1, que é 9. Beleza? Então, por isso que você vai ter aí a composição no 0 vai dar 1, a composição no menos 1 vai dar 3, no 1 também vai dar 3 e no 2 vai dar 9. Tá certo? Beleza? Aqui tem mais alguns detalhes a respeito desse exemplo. Como f de 2 é 4 e g do 4 é igual a 9, então o h do 2 é igual a 9, né? Porque quem é h de 2? H de 2 vai ser g composta com f aplicado no 2, que é igual a g de f de 2. E aí, como f de 2 é 4 e g do 4 é 9, então isso aqui está dando 9. Então, h do 2 é igual a 9. E assim com os outros elementos, tá certo? Tranquilo? É claro que, como as funções f e g, elas têm, né, as expressões foram bem definidas, você pode calcular uma expressão para a composta dessas duas funções. Tá certo? Então, no caso, ó, quando eu faço isso daqui, g de f de x, eu estou dizendo que no lugar da variável x na função g, no lugar do x eu vou colocar o f do x. E aí, como g de x é igual a 2x mais 1, então g de f de x vai ser igual ao quê? 2 vezes f de x mais 1. E como f de x é igual a x ao quadrado, então a composição g composta com f fica 2x ao quadrado mais 1. Beleza? Note ainda que para esse mesmo exemplo, se você tivesse feito f composta com g,
provavelmente o resultado seria outro, né? Mas eu vou comentar mais umas coisas a respeito aqui, porque nem sempre, se você pode fazer a composição de G com F, nem sempre você pode fazer a composição de F com G, certo? Porque vai ter uma observação aqui, que é a seguinte, ó, em geral, F composta com G e G composta com F são coisas diferentes, certo? E diferentes em alguns sentidos. Como, por exemplo, você pode ter funções de modo que a composta de F com G existe e a de G com F não. Certo? Eu não vou dar exatamente um exemplo, mas pense o seguinte, ó. Digamos que você tem uma função f que está saindo de A em B, e você tem uma função g que está saindo do conjunto B e chegando no conjunto C. A função composta de g com f é uma função que está saindo do conjunto A no conjunto C. Beleza? Sim ou não? Então, o que acontece? Ó? Sim, senhor. Então, o que acontece? O que seria f composta com g? O que seria f composta com g? Então, você teria, ó, primeiro você vai aplicar f, aí vai primeiro aplicar g, né? Tranquilo? Aí você vai ter, ó, g saindo de B para C, e aí depois você teria que fazer f de g de x, né? Dado um x em B, você teria o g do x pertencente a C, e aí na hora de fazer o f de g de x, você teria que fazer f aplicado a um elemento de C. Concorda? Tranquilo? E aí o que acontece? Ó? Se os conjuntos A e B, A e C, na verdade, né? Se eles forem diferentes, então pode ser que isso daqui, ó, nem exista. Pode ser que isso nem exista. Por quê? Ó? Se o x pertence a B, então o g de x vai pertencer ao conjunto C. Certo? E aí pode ser que você tenha um elemento de C que não pertence ao conjunto A. E aí, se o g do x não pertencer a A, aí não vai fazer sentido você calcular quem é f de g de x. Então, ó, isso nos mostra que na composição de funções, você pode ter g composta com f existindo e sendo uma função, e f de g de x nem sequer é uma função. Você pode ter esse tipo de coisa. Beleza? Sim ou não? Sim, senhor. Pronto. Outra coisa também. Aí alguém poderia dizer, professor, mas e se A e C fossem iguais? Aí eu vou botar aqui o próprio A. Tá certo? Então, o que nós teríamos? Ó? F composta com G seria o que agora? Seria uma função que sai de onde para onde? Como eu aplico primeiro a função G, então eu vou sair do domínio da G, aí a G vai sair de B para A, certo? E aí, uma vez estando em A, quando eu aplico F, F leva de volta para o B, né? Então, a função f composta com g vai ser uma função que sai de B em B. E g composta com f, né, vai ser uma função, claro, de A em A. Então, o que acontece? Ó? Se os conjuntos A e B forem diferentes, então você tem de cara aqui duas funções que não são iguais. Por quê? Porque são duas funções que nem sequer têm o mesmo domínio, né? Se os conjuntos A e B forem diferentes, essas duas funções aqui não têm nem sequer o mesmo domínio, nem tampouco o mesmo contradomínio, né? E lembram a definição de igualdade entre duas funções? Duas funções são iguais quando têm o mesmo domínio,
o mesmo contradomínio, certo? E para cada x pertencente ao domínio, f de x e g de x são iguais. Beleza? Então, ó, se os conjuntos A e B forem distintos, você tem aqui ó, duas funções que de cara não são iguais. Mas aí vocês poderiam ser insistentes, né? Bem insistentes e dizer assim, e se A for igual a B? Aí você teria aqui que f de g de x é uma função de A em A e g de f, quer dizer, f composta com g é uma função de A em A e g composta com f também é uma função de A em A, né? Então agora você tem ó, duas funções que têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, certo? Nem por isso, necessariamente elas são iguais. Vamos a um exemplo aqui, ó. Eu vou usar diagramas de Venn aqui para montar um exemplo. Essa da figura aqui ficou engraçada. Então, vamos lá. Ó. Digamos que aqui é um conjunto A, conjunto A, conjunto A. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A minha função f, digamos que ela leva o 1 no 1, o 2 no 3. Vou botar assim. O 1 vai no 2, 2 vai no 3, 3 vai no 1. Tá certo? E a função g vai levar o 1 no 1, o 2 no 3 e o 3 no 2. Tá certo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Quem que é a função f composta com g? A f composta com g vai fazer o quê? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui o diagrama. Acho que ficou muito pequeno aqui agora, né? Tá, vamos fazer primeiro então g composta com f. G composta com f. G composta com f vai fazer o quê? Você vai pegar... Eu acho que eu vou fazer o diagrama aqui mesmo. G composta com f vai pegar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e vai fazer o quê? O número 1 vai onde? Ó, G composta com F, primeiro você faz a F, depois você faz a G, né? Então, ó, F vai no 2 e o 2 vai no 3, né? Então, o que é que você tem? Se 1 vai no 2, 2 vai no 3, então G composta com F aplicado no 1 vai no 3, não é isso? Sim ou não? Sim, senhor. Pronto. E o 2? O 2 está indo no 3 e o 3 está indo no 2. Certo? Então, G composta com F vai levar o 2 onde? Pro 2. O 2 vai Pro no 2. 2. Certo? E o 3? Então, você tem aqui ó, o 3 indo no 1 e o 1 indo no 1. Então, o 3 está indo no 1. Beleza? Então, essa daqui é a G composta com F. Agora, vamos fazer F composta com G, para ver se dá diferente, né? Eu espero que sim, porque eu não tinha feito esse exemplo antes. Eu chutei ele aqui, mas vamos ver. Então, tem aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, se eu fizer agora, se primeiro eu fazer a G e depois fazer a F, o que é que vai dar? Para onde vai o número 1? Quando eu faço G de 1, eu tinha apagado aqui, né? O G de 1 vai dar 1, certo? Beleza? G de 1 dá 1. E F de 1 é igual a 2. Então, o 1 está indo aonde? No 2, né?
Porque, ó, G vai Sim. levar o 1 vai no 1 e depois a F vai levar o 1 no 2. Então, na composição, 1 está indo no 2. Beleza? E o 2? G vai pegar o 2 e mandar no 3, e depois a F vai pegar o 3 e mandar no 1. Então, o 2 está indo no 1. Sim ou não? No 1? Não é? Ó, Sim. 1, desculpe, o 2 vai primeiro para o 3 e o 3 depois vai para o 1, né? Então, na composição, 2 está indo no 1. Tá certo? Agora vamos ao 3. O 3, a função g vai levar o 3 aonde? Vai levar o 3 no 2 e a função f vai levar o 2 no 3, né? 3. Então, o 3 está indo no 3. Então, note ó, que f composta com g e g composta com f são funções diferentes. Sim ou não? Porque, por exemplo, Sim, senhor. g composta com f aplicado no 1, isso é o quê? 3, né? E f composta com g aplicado no 1 é igual a 2, né? É 2. E até onde a gente sabe, 2 é diferente do 3, né? Beleza? Tranquilo? E repare que nesse exemplo aqui, ó, o g composta com f aplicado no 2 também vai ser diferente de f composta com g aplicado no 2. G composta com f aplicado no 3 também é diferente de f composta com g aplicado no 3, né? Sim ou não? Ou seja, para esse exemplo aqui, ó, g composta com f aplicado em x é diferente de f composta com g aplicado em x também. E isso aqui é verdade neste exemplo para qualquer que seja o x pertencente a A. Não é isso? Concordam? Concordo, concordo. Mas aí eu pergunto a Sim. vocês, ó, para duas funções. Me dê um instante aqui, que tem gente batendo ali, aí pode ser que seja entrega, certo? Ok, Vou dar uma olhada aqui. Pronto, voltei. Não era entrega, não, era aqueles seguranças de rua, né? Que, enfim, né? Vamos lá. Então, voltando aqui, nós temos aí duas funções que são diferentes porque, para qualquer que seja o x pertencente a A, g de f de x e f de g de x são coisas diferentes, certo? Aí eu pergunto a vocês, para eu ter duas funções diferentes, eu preciso que isso daqui dê diferente para qualquer elemento de A? Precisa ser diferente para qualquer x? Acho que não, professor. Não, certo? Porque vamos recapitular aqui a definição de igualdade entre duas funções, que é para eu comentar isso, certo? Porque acho que eu não comentei isso na aula, que foi o seguinte, ó. Você vai dizer que duas funções
são iguais se e somente se o quê? Claro, né? Além delas terem o mesmo domínio e mesmo contradomínio, você precisa ter isso daqui. Para qualquer que seja o x pertencente ao domínio, f de x tem que ser igual a g de x. Tá certo? Isso é a igualdade entre duas funções. Tranquilo? Beleza? Então, ó, o que vai significar duas funções serem diferentes, então? Duas funções que têm mesmo domínio e mesmo contradomínio. Quando é que elas vão ser diferentes? Aí você vai fazer a negação de serem iguais, né? E aí, se eu estou negando que são iguais, eu tenho que negar esse lado aqui também, né? Porque como eu tenho uma equivalência entre as duas expressões, se as duas são equivalentes, as negações são equivalentes, né? E qual que é a negação disso aqui? Aí eu vou negar um quantificador universal, né? Qual é a negação do quantificador universal? É o. Esqueci o Existe. exemplo. É o exemplo. Existe. Existe É pelo o menos um É o elemento. É quantificador o existencial. Exatamente, é o quantificador existencial, né? Então você vai ter ó, que existe um x pertencente a A, tal que o quê? Como é que a gente nega o quantificador universal? Como que é a negação? A negação é existe x tal que, aí você nega o p de x, né? Pelo menos. Então a gente vai negar isso aqui. Exato. Então existe x tal que, aí você nega isso daqui. Qual é a negação de f de x ser igual a g de x? É que f de x é diferente de g de É x. diferente. Beleza? E aqui, ó, a mesma coisa, né? Isso daqui significa que as duas funções não são iguais. Então, repare, ó, duas funções serem diferentes significa dizer que isso daqui ocorre para pelo menos um x, não precisa ser para todos, tá certo? Beleza? Entendido isso, né? Então, vamos lá. Voltar para o livro. Então, notemos, em geral, que f composta com g e g composta com f, né, são coisas diferentes. Beleza? Ou seja, a composição de funções é uma coisa que não é comutativa, né? Se você inverter a ordem da composição, os resultados não necessariamente são iguais, tá certo? Beleza? Ok. Tudo bem, professor. Então, vamos seguindo aqui. Um resultado aqui, ó, um teorema, que diz respeito ao seguinte, ó. A composição de funções ela não é comutativa, mas ela é associativa. É o que você tem aqui, ó. Certo? O que é que isso aqui está dizendo? Isso está nos dizendo que, se eu fizer a composição de três funções, eu posso fazer primeiro a composição de duas delas, certo? Que seria isso aqui. E depois eu faço a composição dessa função com a função h. Tá certo? E isso aí me daria uma função do conjunto A no conjunto D, concordam? Mas eu poderia também fazer primeiro a composição de G e H, né? Fazer a composição, né? H composta com G, para depois fazer a composição com a função F. Obtendo também, né? Uma função de A em D. Beleza? Sim ou não? E aí, a princípio, né? Já que aqui são composições de funções diferentes, né? Porque H composta com G pode ser uma função diferente de G composta com F, sim ou não? Além do que, Sim. H e F são funções que podem ser diferentes. Então, aqui nessa composição, eu tenho composição entre duas funções. Aqui eu tenho uma composição entre outras duas funções.
Aí você pensa, poxa, composição de duas funções entre funções diferentes, né? Poderia ser funções diferentes, né? Mas nesse caso aqui não é, tá certo? A função que você obtém aqui e a função que você obtém aqui necessariamente é a mesma. Aqui tem a demonstração e tal, do porquê que isso é verdade. Eu vou omitir a demonstração para poder a gente terminar esse capítulo ainda hoje. Beleza? Então, ó, mas vale a associatividade. Ó. Tanto faz você fazer na composição, né? H composta com G composta com F, tanto faz você fazer H com G primeiro, para depois fazer com F, como você fazer H composta com G e F primeiro, né? Primeiro você faz F, G com F, para depois fazer H, né? Tanto faz, o resultado é o mesmo. Tranquilo? Aqui seguem alguns exercícios. Vamos procurar mais teoria aqui. Na sequência aqui do livro, ele vai tratar de função sobrejetora, que a gente já explicou na aula passada, né? Mas eu só vou recapitular aqui para poder seguir a sequência do capítulo, beleza? Então, função sobrejetora, o que é uma função sobrejetora? A definição está aqui, ó. Uma função é sobrejetiva se, para qualquer que seja o y que você pega no contradomínio, existe um elemento no domínio da função, tal que f de x é igual a y. Então, para todo y que pertence a b, existe um x que pertence a a, tal que f de x é igual a y. Isso equivale a dizer que a imagem da função f é igual ao conjunto b. Ou seja, a imagem de f é igual ao contradomínio de f. Beleza? Então, você pode dizer que uma função é sobrejetiva exatamente nesse caso, né? Quando a imagem é igual ao contradomínio. Tá certo? Tranquilo? Então, aqui tem um exemplo de uma função que é sobrejetiva, né? Se você olhar para o diagrama aqui, você sabe que ele é uma função sobrejetiva porque no contradomínio não tem nenhum elemento que não seja imagem de algum elemento do domínio. Não é isso? Ou seja, não está sobrando elementos aqui no contradomínio. Tranquilo? Que seria o caso se a minha função fosse uma coisa assim, ó. Sei lá, você tem aqui uma função que pega esse cara, leva nesse, esse nesse, esse nesse, e aqui tem mais um carinha aqui, ó. Isso daqui é uma função que não é sobrejetiva, né? Porque existe um elemento no contradomínio, né? Digamos que aqui é o conjunto A e aqui o conjunto B, e eu tenho aqui uma função f. Existe um elemento no contradomínio que não está na imagem da função. Beleza? Então, prosseguindo. A gente tem aí função injetora, que é outra coisa que a gente também já viu na aula passada. E aí, a definição, nós temos duas maneiras de definir injetividade, né? São duas maneiras logicamente equivalentes, que é o seguinte, né? Você vai dizer que uma função f ela é injetora ou injetiva se e somente se o quê? Para quaisquer dois elementos que você pegar no domínio, é verdade que, se eles são diferentes, então as imagens também são diferentes. Tá certo? Beleza? Você tem que reparar nisso aqui, ó. Elementos diferentes têm imagens diferentes para quaisquer dois elementos no domínio da função f. Tá certo? Então, pense assim. Uma função é injetiva se ela leva elementos diferentes em elementos diferentes. Tranquilo? A outra forma de a gente definir injetividade... Não entendi. Repita aí, Isaac. Uma função pode ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo? Sim, que é o caso das funções bijetivas. Certo? O bi de ser as duas coisas.
E você pode ter funções que nem são injetivas e nem são sobrejetivas. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então, ó, continuando aqui, note que aqui eu tenho uma implicação, certo? Eu tenho, ó, x1 diferente de x2, implicando em f de x1 diferente de f de x2. Lembram que... Oi. Esse diagrama que você acabou de desenhar, ele nem é injetora, nem é sobrejetora. Exatamente. Ela não é injetiva. Ela não é injetiva por quê? Porque eu tenho dois elementos diferentes com a mesma imagem. Isso, correto. Tá certo? E não é sobrejetiva pelo que eu já expliquei, né? Que sobra um elemento na imagem. Tranquilo? Isso, correto. Então, ó, a outra coisa que em relação à injetividade aqui é a seguinte, ó. Lembram que no condicional existe a contrapositiva? Lembram que P, se P, então Q é equivalente a não Q, se não Q, então não P? Lembram disso? Essas duas coisas são equivalentes? Sim, senhor. Então, se você tem, ó, x1 diferente de x2, implicando em f de x1 diferente de f de x2, então a negação de f de x1 diferente de f de x2 implica na negação de x1 diferente de x2, concorda? Sim ou não? É como se aqui fosse a minha Sim. proposição P e aqui a minha proposição Q, tá certo? Aqui é, portanto, a não Q e aqui é não P, beleza? Só que qual é a negação de serem diferentes? É ser igual. E qual é a negação aqui, de novo, de ser diferente? Vai ser igual. Então, veja aqui. x1 diferente de x2 implicar f de x1 diferente de f de x2 é logicamente equivalente a f de x1 igual a f de x2 implicar x1 igual a x2. Tá certo? Então, ó, são duas maneiras de a gente verificar quando que uma função é injetiva. Ou você pensa desse modo aqui, onde você tem o quê? Uma função é injetiva se ela leva elementos diferentes em elementos diferentes. Beleza? Essa outra coisa aqui está nos dizendo o quê? Que uma função é injetiva se quaisquer dois elementos que tenham a mesma imagem, se eles forem necessariamente iguais. Ou seja, uma função é injetiva se a única maneira de você ter elementos com a mesma imagem é se esses elementos forem iguais. Tá certo? São duas maneiras de a gente pensar na injetividade de uma função. Tranquilo? Em termos de diagrama, basicamente você vê uma coisa assim, ó. Você não tem no contradomínio elementos sendo imagens de dois elementos distintos. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Aí vamos voltar na definição aqui de injetividade e pensar, do ponto de vista lógico, o que é a negação de ser injetiva. Aí eu vou reescrever aqui a definição de injetividade. Ó. Então, F é injetiva se e somente se o quê? Para quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes a A, nós temos o quê? x1 diferente de x2, implicando em f de x1 diferente de f de x2. Sim ou não? Essa é a definição de injetividade. Tranquilo? Então, se eu negar que uma função é injetiva, então eu tenho que negar tudo isso aqui. E aí eu tenho novamente, ó, a negação do quantificador universal. A negação do quantificador universal é o quantificador
existencial. Então, a gente vai ter o quê? Que existem x1 e x2 pertencentes a A, não é isso? Tais que, aí eu vou fazer o quê? A negação dessa implicação. Qual é a negação de uma implicação? É só você pensar, né? Qual é a negação do condicional? A negação do condicional é equivalente ao quê? Quem lembra aí? Qual é a negação do condicional? Olha lá, hein, povo. A gente tem prova sábado agora, viu? E isso é assunto da prova. É que a gente Negação tá do... economizando, professor, cara, no sábado. Olha, cuidado, que às vezes a gente economiza tanto que na hora de gastar, o produto já acabou e não tem como comprar. Nossa. Sabe as palavras. Então vamos lá, qual é a negação do condicional? É P e não Q. Tá certo? Então, ó, se você pensar nisso aqui como sendo o nosso P e isso daqui como sendo Q, quando eu for fazer a negação dessa implicação, essa implicação aqui, ó, o que a gente vai ter? A negação disso aí vai ser x1 é diferente de x2 e aí eu vou colocar a negação de Q, né? Qual é a negação de Q? Vai ser f de x1 igual a f de x2. Beleza? Então, ó, uma função não ser injetiva, né? Uma função não ser injetiva significa dizer que existem dois elementos no conjunto A que são diferentes, mas as imagens são iguais. Tá certo? Sim ou não? Sim. Então, ó, a gente já viu aí, logicamente, do ponto de vista lógico, né, o que significa duas funções ou uma função não ser injetiva. Então, aqui, ó, nós temos que, por exemplo, a função desse diagrama, ela é uma função injetiva porque não existem elementos diferentes com a mesma imagem. Concordam? Que seria o caso, né? Se existirem elementos diferentes com a mesma imagem, é que ela não seria injetiva, né? Como isso não acontece aqui, é porque ela é injetiva. Beleza? Que seria o caso, por exemplo, num diagrama como esse, ó, que eu já tinha desenhado aqui, ó. Eu tenho dois elementos diferentes com a mesma imagem. Tá certo? Por isso que essa função aqui, ela é dita não injetiva. Ela não é uma função injetiva. Tranquilo? Até aqui, sim. Pronto. Então, vamos seguir. Não, a aula hoje até que vai ser, a aula hoje vai ser tranquila. A aula hoje vai ser tranquila. Põe, continuando. Função bijetiva. Uma função ser bijetiva significa dizer que ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, certo? Está aqui, ó. A gente vai dizer que uma função é bijetora se ela for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Tá certo? E quando é que uma função não é... Diga. A f de x igual a x ao quadrado não é injetora, não é isso? Ela não é uma função injetora a depender de quem é o domínio. Eu vou falar sobre isso. Domínio dos reais, né? Se o domínio for R... Não é isso? Se o domínio é R e o contradomínio é R, ela nem é injetora nem sobrejetora. X quadrado. Ah, certo. Eu vou comentar... Na parte dos reais, ela só é na parte positiva. A imagem só dá maior ou igual a zero, né? Aí os negativos não estão na imagem, exatamente. Eu vou comentar exatamente esse exemplo aí daqui a pouco, certo? Então vamos lá. Ó. Quando é que uma função não é bijetora, então? Quando ela não é sobrejetora ou quando ela não é injetora.
Tá certo? Ou quando não é nenhuma das duas coisas. Sim ou não? Sim, sim. Então, outra coisa aqui é que você pode pensar em f é uma função bijetora se para todo y que pertence a B existe um único x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Tá certo? Não confunda essa definição aqui com a definição de sobrejetividade, não. Certo? Na definição de sobrejetividade, a gente diz apenas que existe x, de modo que isso aqui é verdade. A gente não diz que existe um só. Tá certo? Tem esse tracinho aqui do lado. Na verdade, isso aqui é uma exclamação. É porque o pontinho aqui não está aparecendo, certo? Está apagado, mas aqui existe único. Na definição de sobrejetividade, a gente só diz apenas que existe x, tal que f de x é y. Aqui a gente está dizendo que existe um só. Tá certo? Na definição de bijetividade aqui. Nessa forma alternativa de definir bijetividade. Tranquilo? Então, aqui é um exemplo de uma função, né? Que é mais fácil olhar no diagrama, né? Veja que todo elemento do contradomínio é imagem de um único elemento do domínio. Tá certo? Então, veja que essa função aqui, ó, ela tanto é sobrejetora, porque não tem ninguém no contradomínio sobrando, certo? E ela também é injetora, porque nenhum elemento é imagem de mais de um elemento do domínio, né? Ou, pensando de outra forma, né? Não existem elementos diferentes no domínio com a mesma imagem, tá certo? Isso é uma função bijetiva, ou bijetora. Tranquilo? Tranquilo, sim. Então, prosseguindo aqui. Aqui só tem mais exemplos com os desenhos e tal. Vamos seguir aqui. Aqui tem um resumo que diz respeito a como a gente pode interpretar meio que geometricamente, né? Quando que uma função é injetora, sobrejetora e bijetora, que é o seguinte, ó, se você pensar no gráfico de uma função, né? Se você pensar no gráfico, e você olhar para retas horizontais no plano cartesiano, né? Se você pegar retas horizontais, você vai ter o seguinte, ó, se nenhuma reta horizontal corta o gráfico da função dada, né? Mais de uma vez, você vai ter que a sua função ela é injetiva. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, ó, digamos que você tem aqui uma função cujo gráfico é uma coisa assim, tá certo? Beleza? Se qualquer reta horizontal cortar o gráfico da função em um único ponto, né? Se qualquer reta horizontal que cortar o gráfico da função cortar num ponto só, então essa função é uma função injetiva. Beleza? É o caso aqui, ó. Qualquer reta horizontal cortando o gráfico da função corta num ponto só. Tá certo? Tá certo. Tranquilo? Bom, daí o que acontece? Ó, se você tiver uma função que tem pelo menos uma reta horizontal cortando o gráfico em mais de um ponto, essa função ela já não é mais... Eita, que apaguei foi tudo. Ela deixa de ser uma função injetiva. Por quê? Por que ela deixa de ser uma função injetiva? Porque, ó, se ela corta... Tem a mesma imagem. Isso, ó, se ela corta em dois pontos diferentes, então é porque no domínio da função você tem dois caras diferentes que vão ter a mesma imagem. Certo? Note que esse y que está aqui, ó, ele tanto é igual a f de x1 como é
igual ao f do x2, né? Tranquilo? Então, se cortar em dois pontos diferentes, ela não é mais injetiva. Se existir uma reta horizontal que corte o gráfico da função em dois pontos distintos, ela não é injetiva. Tá certo? Alguém pode estar se perguntando assim, professor, e se cortar em mais de 2? Ela também não é injetiva? Claro. Porque se ela corta em 3 pontos, ela corta em pelo menos 2, sim ou não? Não é? Se tiver uma coisa assim, ó. Sim. Aí aqui você tem uma reta horizontal, ó, que corta em 3 pontos diferentes. Se ela corta em 3 pontos diferentes, então existem 2 pontos diferentes. Ela corta em 2 pontos diferentes, pelo menos, né? Tá certo? E nesse caso aqui, ó, você teria 3 pontos do domínio, né? 3 elementos do domínio que têm a mesma imagem. Tá certo? Ela não é injetiva também. Certo? Aquele negócio, se com 2 já não é, imagina com 3. Exatamente. Se já corta em 2 diferentes, se cortando em 2 diferentes não é, em 3 pior. Beleza? Bom, e com relação à sobrejetividade? Quando é que uma função vai ser sobrejetora do ponto de vista dessa análise que ele faz aqui? Você pensa assim, ó. Por exemplo, digamos que eu tenha a função f de x igual a x. Certo? O gráfico dela vai ser uma reta, né, em que para cada x que você pegar aqui, f de x vai ser o próprio x. Por que essa função é sobrejetiva? Porque para qualquer reta horizontal que você pegar passando por um ponto do contradomínio, essa reta horizontal vai cruzar o gráfico da função em pelo menos um ponto. Olha o que ele está dizendo ali, ó. Se toda reta corta o gráfico, então f é sobrejetiva. O que ele quer dizer com isso aí, que está falando de forma mais resumida? Se para qualquer ponto no contradomínio da função, a reta horizontal que passa por esse ponto corta o gráfico da função, então é porque existe um ponto no domínio da função tal que f de x é igual a y. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? E aí eu tenho que observar, chamar atenção para o seguinte fato. Ó, digamos que o gráfico da minha função é esse aqui. Aí você pensa, essa função aí, o gráfico cuja função é essa daí, ela é sobrejetiva ou não? Suponha que ela é uma função. Se ela é uma função, então é porque o domínio dela é o conjunto que sai desse ponto até chegar nesse, né? Eu Não, acredito que ela não. seja sobrejetora. Tinha alguém falando aí, eu não entendi absolutamente nada. Mas eu acho que deu para pescar que estava dizendo que não é, né? Se o contradomínio for os reais, ela não é sobrejetiva, né? Que é o caso, né? Porque, por exemplo, ó, digamos que se o contradomínio que você está considerando para essa função f, se ela for toda essa reta aqui, Isso, correto. aí ela não é sobrejetiva. Porque, por Ela não exemplo, tá. ó, essa reta horizontal passando por esse ponto, essa reta horizontal não corta o gráfico da função. Não é isso? Agora, se eu considerar o contradomínio da minha função como sendo o conjunto de todos os números reais que saem de C até o D, né? É os caras que estão aqui, ó. Nesse caso, ela é uma função sobrejetiva. Porque, ó, para qualquer elemento que você pegar no contradomínio da sua função agora, a reta horizontal que passa por aquele valor vai sim cortar o gráfico da função em algum ponto, né? Tá certo? Compreendido isso, né? Beleza? Então, note que aqui a gente está começando a ver uma coisa interessante, ó, que tem que ser observada.
O fato de uma função ser sobrejetiva depende de quem é o contradomínio. Sim ou não? Sim, senhor. Por exemplo, aí agora eu vou partir para o exemplo que eu tinha dito, né, lá da função f de x igual a x ao quadrado. Se eu digo, ó, seja f a função dada desse modo aqui, ela é sobrejetiva? Apenas se forem os reais positivos, né? Se eu disser apenas f considere a função dada por essa expressão, ela vai ser ou não? Não. Por quê? Não. Se eu tô dando apenas qual é a expressão da função, a gente vai considerar o Considera que domínio, são os reais. a gente vai considerar o contradomínio como sendo R e o domínio como sendo quem aqui? R também, né? Então, se você olhar f como sendo uma função de R em R, ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque os caras daqui que são negativos não vão estar na imagem dessa função, né? Porque no conjunto dos números reais não existe nenhum número real cujo quadrado seja um número negativo. Beleza? Agora, Por se a outro- gente colocar de R em R+, ela tanto é injetora quanto sobrejetora. Ela é, se botar de R em R+, de R em R+, ela é sobrejetora, isso aí é verdade, mas não é injetora. Sim, verdade. Injetora não é verdade. por quê? Porque, por exemplo, f de -1 e f de 1 são iguais. E aqui, ó, eu Isso, tenho dois possui a elementos mesma diferentes. Exatamente, eu tenho dois elementos que são diferentes e têm a mesma imagem. Agora, se eu pegar É verdade. de R+ em R+, eu tenho uma função que é injetiva e também sobrejetiva. Beleza? Então, veja só. Eu tenho uma função, eu tenho funções diferentes determinadas por uma mesma expressão que, numa situação, ela nem é injetiva nem sobrejetiva. Numa outra situação, ela não é injetiva, mas é sobrejetiva. Certo? Tranquilo? Eu posso ter também, ó, uma que é injetiva, mas não é sobrejetiva. E posso ter uma que tanto é injetiva como é sobrejetiva. Só mudando o domínio e o contradomínio. Compreenderam? Então veja que o fato de uma função ser sobrejetiva ou não depende de quem é o contradomínio. Beleza? Sim ou não? Sim, professor, porque E o, e o fato de que a uma gente fica função. Tá. E o fato de uma função ser injetiva depende do domínio. Tá certo? E lembrem-se de uma coisa que eu ainda tinha dito, né? Injetividade e sobrejetividade não tem nada a ver uma coisa com a outra, no sentido de que você pode ter uma função que é injetiva e sobrejetiva, você pode ter funções que são injetivas, mas não são sobrejetivas, funções que não são injetivas. Como é que eu falei? Agora até esqueci o caso que eu estava pensando aqui. Ó, injetiva e sobrejetiva. Injetiva e não sobrejetiva. Não injetiva e sobrejetiva, nem injetiva, nem sobrejetiva. Tá certo? Inclusive, eu posso botar aqui um exemplo para cada coisa, que é esses aqui, por exemplo. Ó. São 4 casos, né? Ó, você poderia ter uma função assim, ó. Essa daqui seria uma função que é o quê? Tanto injetiva quanto bijetiva. sobrejetiva. Essa daqui seria uma bijeção, né? Sobrejetiva. Certo? Mas você poderia ter assim, ó, uma função que essa daqui, ela é sobrejetiva, mas ela não é injetiva. Não é isso? Bijetiva. Você poderia ter também isso aqui, ó.
O que seria isso aqui? Aqui seria uma função que é injetiva, mas não sobrejetiva. E aqui você teria uma que nem é injetiva e nem é sobrejetiva. Beleza? Sim, senhor. Tranquilo, né? Então veja que ocorre qualquer um desses casos, né? Isso quer dizer o quê? Que injetividade e sobrejetividade, uma coisa não interfere na outra, certo? O fato de uma função ser sobrejetiva, nada vai ter a ver com o fato dela ser injetiva ou não. E vice-versa. Beleza? Vamos seguir aqui agora. Ó. Próximo teorema. A próxima coisa aqui é um teorema que está nos dizendo a seguinte coisa. Que agora a gente vai misturar aqui, né? Sobrejetividade e injetividade com composição de funções. O que é que está sendo dito aqui? Ó? Se você tiver duas funções que são sobrejetivas, certo? Que são sobrejetoras, então a composição também é. Então, composição de funções sobrejetoras é uma função sobrejetora. Tá certo? Aí tem a demonstração aqui, que eu vou omitir por enquanto. Por enquanto não, né? Não vou fazer essa demonstração não. Vocês vão dar uma lida nisso aqui, né? A demonstração é bem simples e, inclusive, isso poderia até ser uma questão de prova, quem sabe, né? Próximo teorema. Se você tiver duas funções que são injetivas, certo? Se você tem duas funções que são injetoras, a composição também é injetora. Tranquilo? Então, a composição de funções que são injetivas é uma função injetiva. Tá certo? Sim ou não? Sim, senhor. Essa demonstração deixa eu fazer, pelo menos essa, né? Para não dizer que eu não fiz nenhuma. Mas eu vou fazer de um jeito diferente do que o livro fez. Que é o quê? F é injetiva, G é injetiva. Beleza? Então, o que a gente tem? Ó? Eu quero provar que G composta com F é injetiva. Vamos provar isso, né? Eu sei que isso é verdade, isso aqui é verdade, a pergunta é se isso é. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar dois elementos que são diferentes e eu quero saber se G composta com F aplicado em x1 é diferente de G composta com F aplicado em x2. Não é isso que eu tenho que verificar? Se x1 é diferente de x2, essas imagens aqui são diferentes? Se for, eu estou dizendo que G composta com F é uma função injetiva, sim ou não? Sim ou não? Isso. Sim, professor. Tá, então vamos lá. Então, se x1 é diferente de x2, então eu posso dizer que f de x1 é diferente de f de x2. Sim ou não? Posso. Por quê? Porque eu estou supondo que é verdade que a minha função f é injetiva. Se f é injetiva, elementos diferentes vão ter imagens diferentes pela função f, tá certo? Agora tem o seguinte, ó. Se eu fizer g de f de x1 e g de f de x2, essas duas coisas aqui são iguais ou diferentes? Se G é injetor, então são diferentes. Exatamente, certo? Porque se eu tenho aqui, ó, dois elementos que são diferentes, então a imagem desses elementos pela função g vão ser elementos diferentes também, porque eu estou supondo que é verdade que a minha função g é injetiva. Tá certo? Só que aí o que acontece? Se g de f de x1 é diferente de g de f de x2, então o que eu tenho? Que g composta com f aplicado em x1 é diferente de g composta com f aplicado em x2. Então, ó, toda vez que eu tenho dois elementos diferentes,
as imagens desses elementos, pela composição, também são elementos diferentes. Isso está nos dizendo o quê? Que a composição de duas funções que são injetivas é uma função injetiva, que é o que esse teorema está nos dizendo. Tá certo? Se você ler a demonstração desse teorema com bastante atenção, você vai perceber que a demonstração que eu fiz é diferente da demonstração que o livro fez. Tá certo? O livro está fazendo o quê? Ele está pegando dois elementos, supondo que as imagens são iguais e concluindo que os elementos são iguais. Ele está usando aquela outra forma de a gente definir injetividade. Sim ou não? E a forma que eu usei foi a qual? Pegar dois elementos diferentes e mostrar que as imagens são diferentes. Não foi isso? Sim. Certo? Então, veja que o livro usou uma definição, eu usei a outra, mas a gente sabe que as duas definições são equivalentes, né? Tá certo? Então, dando prosseguimento aqui, aqui ele só vem mais exemplos, né? Exercícios, na verdade, né? Desses exemplos aqui, ó, desses exercícios, indique qual das funções abaixo é injetora, sobrejetora e qual que é bijetora, certo? Essa função aqui do item A, ela é o quê? Injetiva, sobrejetiva? Sobrejetiva. E injetiva. Ela é injetiva, né? Mas ela não é sobrejetiva porque o número 4 aqui está sobrando. Tá certo? Na letra B, ela não é injetiva, né? Porque você tem dois elementos diferentes aqui com a mesma imagem. Mas ela é sobrejetiva, porque no contradomínio não está sobrando nada. Beleza? Na letra C, você tem uma função que é bijetiva, por quê? Porque ela é injetiva e também é sobrejetiva. Tá certo? E na letra D, você tem novamente, quer dizer, você tem agora uma função que nem é injetiva e nem é sobrejetiva. Por que ela não é injetiva? Ela não é injetiva porque esses dois elementos aqui ó, têm a mesma imagem e ela não é sobrejetiva porque você tem um elemento no contradomínio que está sobrando. Beleza? Então você tem os quatro... Você tem três casos aqui, né? Injetiva que não é sobrejetiva, sobrejetiva que não é injetiva, função que é tanto injetiva quanto sobrejetiva e função que nem é injetiva nem sobrejetiva, né? Você tem os quatro casos aqui, né? Professor, Pode tem dizer. um nome específico para as funções que não são injetiva e Não sobrejetiva? não tem. Nome especial só para o caso daqui, que é as duas coisas, que é a bijetiva, né? Onde na palavra bijetiva, o termo bi significa os dois, né? Certo? Significa dois. Então, ela tanto é injetiva como ela é sobrejetiva. Certo? Quando ela é bijetiva. Beleza? Beleza. Aqui tem mais exemplos também, ó. Mais exemplo não, exercício, né? Em que na letra A, o que é que você pode me dizer aqui? Ela é injetiva Ela é adjetiva. e sobrejetiva? Não, porque tem pelo menos. Eu consigo ver pelo menos uma reta aí que não passa no. Não atinge nenhum ponto do. Isso, ele está dizendo aqui ó, que as funções são funções em R, certo? São funções em R. Então ele está dizendo implicitamente aqui que o contradomínio dessas funções é o conjunto dos reais. E o domínio também. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, essa função ela não é sobrejetiva porque, assim, se você imaginar que o gráfico está nos dizendo que ela nunca vai ser menor do que zero, então você tem que os caras que são menores do que zero não vão estar na imagem, certo? Beleza? Sim, senhor. Então ela não é sobrejetiva. Ela não é sobrejetiva. Ela não é sobrejetiva. E injetiva ela é? Sim, porque para qualquer reta que corta o gráfico da função, essa reta horizontal, né, corta o gráfico num ponto só. Beleza?
A mesma coisa acontece com essa, ó. Qualquer reta horizontal que corta o gráfico, corta num ponto só. Ela é injetiva e ela também é sobrejetiva. Beleza? Se você pensar que o gráfico é uma reta que pode ser prolongada indefinidamente aí, né? Tranquilo? Tranquilo. Nessa letra C, ó, você vai ter uma reta, você vai ter uma função que ela não é injetiva, por quê? Porque você tem pelo menos uma reta horizontal que corta o gráfico da função em 3 pontos, né? Ou que corta em pelo menos 2. A letra B também é sobrejetora. Aliás, ela é bijetora, né? Ela é bijetora. Certo? Porque ela é injetiva e sobrejetiva. Certo? Na letra C, você tem uma aqui que é sobrejetiva. Se você pensar que ela se prolonga aqui, né, nessa parte, ó, digamos que ela sobe infinitamente aqui, ó, certo? E desce indefinidamente aqui. Então, ela vai ser uma função que é sobrejetiva, mas que não é injetiva, né? Beleza? E essa daqui, ó, ela nem é injetiva nem sobrejetiva. A não sobrejetividade ocorre porque você tem pelo menos essa reta horizontal aqui que não corta o gráfico, né? E a não injetividade porque você tem pelo menos essa reta aqui que corta em mais de um ponto, né? Tranquilo? Tranquilo. Pera, professor. Diga. Na letra D, a gente considera uma reta que não tá na. Tipo, Ó. uma parábola, não sei. Essa reta aqui, ela não corta o gráfico, tá certo? Existe pelo menos uma reta horizontal que não corta o gráfico. Então, isso está dizendo que ela não é sobrejetiva. Se a gente está considerando o contradomínio como sendo os reais, Pessoal, que é a reta toda aqui. Graficamente fica bem mais fácil da gente entender. Pelo menos pra mim. fica mais, realmente, ó, eu concordo, fica mais fácil, mas fica uma coisa meio ambígua. Por quê? Uhum. Se a gente pensar que o gráfico da minha função é apenas o desenho que está aqui, certo? Se o gráfico é apenas o desenho que está aí. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso aqui, ó, nessa letra A, ela é injetiva, sobrejetiva, bijetiva? O que ela é? Injetiva ela é, né? Porque Ela é somente injetiva. qualquer reta horizontal que eu pegar aqui vai cortar o gráfico apenas em um ponto, concorda? Exato. Agora, ela ser sobrejetiva depende de quem é o contradomínio. Se o contradomínio for essa reta toda, né? Você pensando ela indo infinitamente para cima, infinitamente para baixo, aí ela não é sobrejetiva, porque, por exemplo, essa reta aqui não corta o gráfico da função, essa reta horizontal aqui também não corta o gráfico da função, tá certo? Não é isso? Sim ou não? Mas pelo menos para mim, eu senti mais facilidade do gráfico para a explicação. Agora fazer o contrário. Quando eu for estudar de lá para cá, eu vou conseguir entender melhor. Não, mas é isso. É de fato, graficamente assim, é mais fácil de entender. Mas eu quero que percebam que quando a gente coloca apenas um desenho assim, desenho, ele não diz tudo não, viu? Em matemática, um desenho apenas... da questão também, né, professor? Isso, no caso de uma questão e tal, você tem que reparar no enunciado também, né? Perfeito. Tá beleza? O desenho, em matemática, um desenho por si só não diz nada, tá certo? Ou diz pouquíssima coisa. Ou não diz, ou também não diz tudo o que a gente acha que ele diz. Beleza? Enfim, vamos prosseguir aqui. Aí tem exercícios e tal, mais exercícios, mais exercícios. Vamos falar sobre inversa, né? Função inversa. Professor, Diga. naquela situação que eu acho que era a C, que tem um gráfico
que era... Primeiro ele era uma reta, depois Isso. se transformava Aqui. tipo, numa parábola. Esse aqui. Ele seria... Tipo, esse gráfico viria de uma função composta? Não necessariamente. Não necessariamente. Ela é, digamos assim, uma emenda entre duas funções, mas não uma composição de funções. Ó, uma função cujo gráfico seria algo parecido com isso, seria algo assim, ó. Sei lá, eu poderia pegar f de x como sendo a seguinte função, ó, dada por duas expressões, que seria a função, deixa eu pensar aqui, x ao quadrado menos x, se x for menor ou igual a zero, e menos x se x for maior do que zero. Se você pensar nessa função aqui, ó, o gráfico dela vai ser algo parecido com esse gráfico que você está vendo aí. Essa parte aqui, ó, é a parte que a gente vai aprender que dá uma parábola. E é uma parábola que, como a gente vai considerar apenas para x menor ou igual a zero, ela é uma parábola que ela vale zero quando x é igual a zero e quando x vale menos 1. Aliás, desculpe, né? É x ao quadrado mais x. Quando x é igual a zero, ela vale zero. Quando x é igual a menos 1, ela vale zero também. Então, para x menor ou igual a zero, ela seria uma parábola assim. Tá certo? E menos x quando x é positivo, que seria isso daqui, ó. Tá certo? Tá certo. Mas a gente vai detalhar melhor essas coisas depois. Tá certo? Porque o intuito aqui nesse capítulo é a gente estudar funções, por enquanto, do ponto de vista genérico. E não do ponto de vista de funções específicas. Sabe? Não me interessa aqui, por enquanto, função quadrática, função afim, função exponencial, logarítmica, função trigonométrica. Não me importa isso por enquanto. O que me importa são os conceitos do que é função, do que é função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, o que é inversa. Tá certo? O que é o domínio, contradomínio, o que é imagem de funções, coisas genéricas. Eu não entendi, Eduardo. Não, professor, pode prosseguir, foi sem querer. Tá, beleza. Então, vamos lá. A inversa de função, certo? O que é a inversa de uma função? Então, vamos lá. Ó. Na aula passada, quando eu falei de relação, eu falei sobre relação inversa, não foi? E ainda disse mais, né? Para qualquer relação que você tenha entre dois conjuntos, sempre existe a relação inversa, não é? Como é que a gente faz para determinar a relação inversa? Vamos fazer uma relação aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B, certo? Conjunto A, conjunto B, ó a figura como é que ficou. Conjunto A e B, e aí eu tenho aqui os elementos 1, 2 e 3, e aqui eu tenho asterisco, estrela e quadrado. Tá certo? E aí eu vou pegar a seguinte relação. Uma relação que relaciona o 1 com asterisco, o 2 com asterisco e o 3 com quadrado. Tá certo? Vou chamar essa relação de R. Quem é a minha relação aqui? Ó? A relação R ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano, que nesse caso ela é isso aqui. Ó. Ela vai ser o conjunto formado pelos pares ordenados 1 asterisco, 2 asterisco e 3 quadrado, não é isso? Para essa relação, a relação inversa vai ser o quê? Primeiro, a relação inversa vai ser um subconjunto do produto cartesiano de B por A, não é? E a relação inversa aqui nada mais é do que você pegar todos esses pares ordenados aqui e simplesmente inverter as coordenadas, né?
ter aqui, por exemplo, ó, asterisco 1, asterisco 2 e quadrado 3. Essa é a relação inversa. Beleza? Sim ou não? Beleza. Sim. Agora eu vou chamar essa Só relação. pra- Diga. Eu ia perguntar se se os valores fossem atribuídos a números completamente, né? Se o valor de R ia também ser invertido, tipo, ia virar ele sobre Não, outro número. não. Não, vai ser não é, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, ó. Então, repare só, aqui eu tenho uma relação e tenho a sua inversa. Note que essa relação R, ela é uma função, sim ou não? Sim. Mas a relação inversa, quem é a relação inversa? É a relação que vai associar o quadrado ao 3 e vai associar o asterisco a esses dois caras aqui, não é? Beleza? A relação inversa é função? Para esse caso, não. Não. E por duas razões, né? Uma delas é que você tem um mesmo cara sendo associado a dois diferentes. E a outra é que você tem pelo menos um elemento no conjunto B que não está associado a ninguém. Não está relacionado a ninguém, né? Então você tem dois motivos para que a relação inversa não seja função. Então note que você tem aqui uma relação R que ela é uma função, mas a sua relação inversa não é função. Beleza? Mas a relação inversa existe. Tranquilo? Porque para qualquer relação, a relação inversa sempre existe. O que nem sempre é verdade é o seguinte: a relação que você tem, ela é uma função e a relação inversa também. Isso nem sempre é verdade. E um exemplo é esse que está aí. Você tem uma relação que é uma função, mas a relação inversa não é. Tá certo? Aí você pode se perguntar, professor, então o que acontece quando a relação inversa também é uma função? É neste caso, como é o exemplo que está aí na tela agora, ó, a relação R e a relação inversa são funções? Sim, não é? Nesse caso, como R é uma relação e a relação inversa de R também é uma função, aí você vai dizer que a relação inversa da função f, da função R, é uma função inversa da função R. Tá certo? Beleza? Então eu quero que vocês tenham muito bem claro na cabeça de vocês qual é a diferença entre relação inversa e função inversa. Tá certo? Para ser uma função inversa, ela tem que ser uma relação inversa de uma função f. E, além disso, essa relação inversa ela tem que ser uma função. Tranquilo? E mais, né? Ela tem que ser uma relação inversa de uma relação que é uma função. Beleza? Porque, por exemplo, ó, digamos que você tenha esse tipo de coisa. Você tem aqui uma relação que não é uma função. Sim ou não? Sim. Sim. A relação inversa também não é. Concorda? Sim. Mas você poderia ter uma relação que não é uma função. Concorda aí? Essa relação agora, ela não é uma função. Mas a inversa é. Mas a inversa sim. Tá certo? Então veja que, inclusive, esses exemplos aí estão mostrando o seguinte, ó. O fato de uma relação ser função ou não, nada tem a ver com a relação inversa ser função ou não. Você pode ter uma relação que é função e a relação inversa também ser função. Você pode ter uma relação que é função, mas a relação inversa não. Você pode ter uma relação que é uma função.
que não é uma função e a relação inversa também não, né? Não é isso? Por exemplo, ó, essa relação aqui, ela não é uma função e a relação inversa também não. Essa é uma relação que não é função, mas a relação inversa é. Essa daqui é uma relação que é uma função, mas a relação inversa não é. E aqui é uma relação que não é função e a relação inversa também não é. Beleza? Aí alguém pode estar se perguntando assim, professor, então, quando eu tenho uma função, como é que eu sei se ela tem uma função inversa ou não? Aí tem um teorema aqui que está dizendo a seguinte coisa, ó. Quando é que a relação inversa de uma certa função é uma função? Então, seja f uma função, esse teorema aqui, ó, seja f uma função de a em b, aí ele está dizendo ó, que a relação inversa é uma função de b em a se e somente se f é uma função bijetiva. Eu tinha deduzido isso pelo exemplo. Por esse exemplo aqui, ó, você está vendo que ela é uma função bijetiva e que, portanto, a relação inversa aqui também está sendo uma função, né? Mas Exatamente. esse exemplo não mostra que isso é sempre verdade. Compreendem a diferença entre você ver isso num exemplo e você saber que isso é verdade sempre? O teorema está dizendo que isso é verdade sempre. Se você tiver uma função que é bijetiva, então a sua relação inversa vai ser uma função. E aí, essa relação inversa da função f, você vai dizer que é a inversa da função f. E aí você pode pegar esse teorema e reescrevê-lo da seguinte forma. Uma função admite uma função inversa se e somente se ela é uma função bijetiva. Beleza? Porque, ó, se ela é bijetiva e como ela sempre tem uma relação inversa, né? Se ela é bijetiva, essa relação inversa também é uma função. Então essa relação inversa é inversa da função f, beleza? Então se ela for bijetiva, ela tem uma função inversa. Tranquilo? E esse teorema está dizendo que se ela tem uma função inversa, então a relação inversa de f é uma função. Certo? Se a relação inversa é uma função, então a função é bijetiva. É o que o teorema está dizendo. Então, para você ter uma função que possui inversa, necessariamente você precisa ter uma função bijetiva, tá certo? É o que esse teorema nos garante. Tá certo? E aí vai ter a demonstração aqui e tal. E aqui tem inclusive a definição, ó, que é o quê? Quando você tem uma função bijetiva, a relação inversa de f é uma função e que a gente vai chamar de função inversa de f. E a gente vai indicar desse modo aqui. E aí, em relação a essa indicação aí, a esse símbolo, eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Isso daqui é para representar a função inversa da função f. Beleza? Então, a função inversa você vai aplicar num certo x. E aí é onde eu quero que vocês não confundam. Ó. Não confunda f a menos 1 de x com f de x a menos 1. Essas duas coisas são diferentes. Tá certo? Isso aqui é a inversa da função f aplicado em um certo x. E aqui é o inverso desse elemento. Digamos que essa função f aqui é uma função que f de x é um número, certo? Um número diferente de zero. Isso daqui é a mesma coisa que isso, ó, que 1 dividido por f de x. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade, claro, né? Se f de x for diferente de zero. Tranquilo?
Então, ó, eu peço que, pelo amor de Deus, nunca façam isso daqui, ó. F a menos 1 igual a 1 sobre F. Isso daqui, pelo amor de Deus, não existe. Certo? Se F é uma função, F a menos 1 não é a mesma coisa que 1 sobre F. Tá certo, professor. Tem que ir pro Mobral. Não, isso tem que ir para lugar pior. Tem que ir para o Hades. Aqui. Aliás, para o Hades não, né? Porque o Hades, o inferno grego, ele ainda, o mundo dos mortos para a mitologia grega, né? Ainda é dividido em Elísios, aí tem uma coisa que seria tipo o purgatório, que eu não lembro agora o nome, e teria Tártaro. o Tártaro, né? Quem assistiu Cavaleiro dos Zodíacos lembra bem isso, né? Eu assisti, eu Só lembrei assisti, disso agora. eu assisti e eu não tô lembrando do segundo cara aqui, que é o quê, bicho? Eu não lembro, não. Tem os Elísios, que é tipo o céu, aí tem o meio termo ali, que é, né? É tipo o purgatório, e tem o Tártaro, que é o inferno, né? Do ponto de vista na linguagem atual cristã, né? Beleza? Então, enfim. Olha, quem escreveu um negócio desse aqui, pelo amor de Deus, merece ir para o Tártaro, viu? Se f é uma função e você está me dizendo que isso aqui é verdade, você está no Tártaro. Ok? Bom, enfim, tô brincando, né? Então, com relação à inversa de uma função, existem coisas interessantes aqui. Uma delas é o seguinte, ó, que a inversa da inversa de uma função é a própria função f. Tá certo? Esse é um fato. Tem uma demonstração para isso, mas eu estou omitindo aqui. Outra coisa importante com relação à inversa de uma função é que, se uma função tem inversa, então o domínio da função inversa é igual à imagem da função. O domínio da inversa de f é a imagem de f. A imagem da inversa de f é o domínio da função f. Tá certo? Outra coisa também interessante com relação à inversa de uma função é o seguinte. Essa propriedade aqui do ponto de vista geométrico, ó, que relaciona os gráficos das duas funções, f e f a menos 1. Digamos que você tem uma função f que tem uma inversa f a menos 1. Aí essa propriedade está dizendo que os gráficos cartesianos de f e f a menos 1, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3 do plano cartesiano. O que é que ele está querendo dizer com isso? Vamos partir para o desenho aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Vamos aplicar essa coisinha aí. Digamos que você tenha uma função. Digamos que você tenha uma função cujo gráfico é esse desenho que eu fiz, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, qual vai ser o gráfico da inversa dessa função aí? Aí você olha assim e pensa, caramba, eu não sei quem é a função, não sei qual é a expressão dela, como é que eu vou saber qual é o gráfico da inversa? Então, aí é onde entra a tal propriedade. Ele diz, ó, o gráfico da inversa e o gráfico da função f são simétricos com relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3. O que é os quadrantes 1 e 3? Esse daqui é o primeiro quadrante, certo? Essa parte aqui do plano cartesiano. Esse daqui é o segundo quadrante. Esse é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante, beleza? A contagem dos quadrantes se dá no sentido anti-horário. Tranquilo? O que é a bissetriz desses dois quadrantes aí? Vai ser a reta que corta esse ângulo aqui no meio, né? Vai ser uma reta assim, ó. Deixa eu desenhar ela aqui. Vixe, mano. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Então ele está dizendo, ó, os dois gráficos são simétricos com relação à
é essa bissetriz. O que é que ele quer dizer com são simétricos em relação a essa bissetriz? Intuitivamente é como... Ele continua para baixo? É como se o gráfico da inversa fosse uma reflexão do gráfico da f com relação a essa reta aí. Essa reta que eu vou deixar na cor vermelha. Tá certo? Aí você pensa, pô, então como é que eu vou fazer a reflexão do gráfico de f com relação a essa reta? A ideia é você traçar uma reta perpendicular à reta vermelha. E aí você pega, ó, esse comprimento aqui e você repete esse comprimento para o lado de cá. Certo? Obtendo esse ponto aqui. Tranquilo? E aí você vai fazer isso com todos os pontos. Ao fazer com todos os pontos, você vai obter algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho simétrico aqui. Beleza? Não está muito assim simétrico, mas tá bom, né? Para entender a ideia. Tranquilo? Então, ó, esse desenho aí que está na cor verde, ele é o gráfico da inversa da função f. Tá certo? E essa é a relação entre os gráficos. Então, veja que a partir disso aqui, você consegue fazer o desenho do gráfico de uma função sem saber a expressão dela. É claro, se você tiver o gráfico de uma função f e você sabe que essa função tem inversa, então o gráfico da inversa é obtido desse modo aí, tá certo? Tranquilo? Tá certo. Uma outra coisa, para poder terminar a aula, né, completar aqui, é o seguinte, ó, com relação à inversão de funções, é que quando você faz a composição de uma função com a sua inversa, a composição é igual à identidade. Ó. Só que não é qualquer identidade. Se eu faço f a menos 1, a inversa de f composta com f, o resultado vai ser a identidade no conjunto A. Beleza? Por que vai ser a identidade no conjunto A? Porque f vai sair de A para B. F a menos 1 vai sair de B para A. Então, essa composição aqui vai ser uma função que sai de A e chega em A. Tá certo? E esse teorema aqui está nos dizendo que essa composição vai ser a identidade de A. Ou seja, essa composição aplicada em x vai ser igual a x, para qualquer x pertencente a A. Analogamente, você vai ter a mesma coisa aqui. Ó. A inversa de f vai sair de B para A e f vai sair de A para B. Então, essa composição aqui vai sair de B para B. E o teorema está nos dizendo que essa composição aqui é igual à identidade de B. Então, ele está nos dizendo o quê? Para qualquer que seja o x pertencente a B, f composta com f a menos 1 de x é igual a x. Beleza? E a outra coisa é que quando você faz a composição de duas funções, se as duas funções forem bijetivas, cada uma delas tem uma inversa, não é? Sim. Se você tem a composição de duas funções bijetivas, o resultado é uma função bijetiva. Esse teorema está nos dizendo o seguinte, ó, que se você faz a composição de duas funções bijetivas, essa composição também vai ter uma inversa, né? Até porque a composição é bijetiva também, né? Então, ela tem inversa. E quem é a inversa da composição? Vai ser a composição das inversas, só que na ordem contrária, né? Se aqui aparece G composta com F, na composição das inversas vai aparecer F e depois G. Beleza? Sim ou não? Entendi. Até porque, ó, se você tem F saindo de A para B e G saindo de B para C, a inversa de G vai sair de C para B e a inversa de F vai sair de B para A, né? Então, ó,
aqui eu teria G composta com F. Aqui eu tenho o quê? O que é que eu tenho? A inversa de G composta com a inversa de F. Exatamente, certo? Aliás, o contrário, né? F a menos 1 de G a menos 1, né? Porque primeiro vem a G a menos 1 e depois vem a F a menos 1, né? Lembre-se que essa ordem com que a gente escreve a composição significa que primeiro eu faço essa para depois essa, né? Está na definição de composição, ó. F de G de X. Isso daqui é o quê? F composta com G, né? Aplicado em X. F de G de X é igual a F de G de X. Ou seja, primeiro eu faço essa função, aplico essa função para depois aplicar essa, né? Compreendido? E aí o que está sendo dito aqui é que F a menos 1 composta com G a menos 1 é igual a inversa de G composta com F, certo? Essas duas coisas aqui são iguais. É o que esse teorema está nos dizendo. Tá beleza? Então, acho que chegando aí, eu finalizei o capítulo 10 e o que nós vamos ter para a prova, que será no sábado, eu finalizo o capítulo 10 assim, né? Porque essa parte do apêndice eu não vou fazer agora, tá certo? Então, para a nossa prova, que será no sábado, nós vamos ter aí os capítulos, capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 eu não vou cobrar, certo? Ainda. Até porque as coisas que tem nesse capítulo aqui, elas vão ser cobradas indiretamente no decorrer do curso, certo? A gente vai ter aí o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 10, certo? Interpretem o capítulo 10 como se fosse uma continuação do capítulo 5, tá certo? Beleza? Então, o senhor não vai mais falar sobre funções compostas e inversas, não, né? Não, porque eu já terminei aqui, Ele né? acabou de falar. Ele acabou de falar. Função composta e inversa foi exatamente a aula hoje, né? Uhum. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então, Preocupado. pronto. E outra coisa, viu? Vão fazendo todos os exercícios possíveis aí. Eu vou, mais tarde ou amanhã de manhã, colocar uma lista com algumas recomendações de exercícios desses capítulos aí. Mas, a princípio, pode tacar o pau aí e fazer as questões, porque Todas as listas que o senhor passou, E das listas que eu não fiz ainda também já é para fazer, certo? também. Porque se eu ainda não recomendei questões do livro, a princípio você tem que fazer todas, tá certo? Porque tem uma coisinha com relação ao exercício que é o seguinte, ó, nunca espere que o professor indique quais são os exercícios. Vai fazendo, certo? Vai fazendo. Se você tem exercícios no livro que está sendo usado, você vai fazendo exercícios do livro. Se o professor indicar algumas questões, aí você faz as que ele indicou e faz mais questões também, né? Beleza? Se não estiverem fazendo desse jeito, estão estudando errado. Porque matemática não se faz apenas lendo o assunto. Se faz lendo o assunto e resolvendo exercícios sobre o assunto. Beleza? Ninguém vira jogador de futebol só assistindo o jogo de futebol, né? Vira. É porque, professor, as treinando. questões que o senhor recomendou, elas, independente de qualquer coisa, já estava implícito, né? Que a gente teria que fazer as questões que estavam no Exatamente. livro, né? Isso aí está claro. Exatamente. É só para servir de referência com relação ao tipo de questão que pode vir na prova. Perfeito. Beleza? Legal. Então, uma orientação geral aqui é a seguinte, ó. Todos os exercícios desses capítulos aí, que eu ainda não passei exercício, que vocês forem fazer,
façam principalmente todos aqueles que não tratam de funções específicas. Por exemplo, eu preciso saber função quadrática para resolver. Então, não precisa se preocupar com esse exercício. Porque a gente não está falando de funções específicas aqui, por enquanto. Beleza? Mas tal exercício precisa saber função exponencial. Então, não faça, porque eu não vou cobrar nessa prova, que você saiba isso. Compreendido? Faça todas as questões que dizem respeito a questões genéricas a respeito de funções. Perfeito. Compreendido aí? Então, já passei 9 minutos aí da minha aula. Tenham todos uma boa noite. Até quarta-feira. E tchau para vocês, viu? O senhor vai disponibilizar ainda hoje, professor, essa aula de hoje? Assim que terminar o upload, que esses vídeos estão dando mais ou menos 10, 12 GB. Assim que subir, aí eu disponibilizo. Professor, a Beleza? próxima aula na quarta-feira já vai ser assunto que não vai cair mais nessa prova, só na próxima. Não, eu vou fazer exercícios sobre os assuntos que eu dei. Ok. Exatamente. Então, quarta e sexta é exercício, né? Pronto, na quarta e na sexta eu vou fazer apenas exercícios sobre essas Ok, coisas. Ótimo. Tá bom, professor. Mas façam exercícios. Beleza? Então, mais uma vez, boa noite, até quarta-feira e Boa noite, tchau professor. para vocês. Boa noite, professor. Até quarta-feira.